Então, galera, olha só, eu vou tentar dar umas dicas nessa primeira aqui, tá? Então, nessa 4.2, a primeira questão é sobre espaço vetorial, tá bom? E aí a gente tem que lembrar daquelas regrinhas do espaço vetorial e tentar pensar de que um elemento nesse espaço, ele tem que fazer aquelas operações que a gente já estudou e o resultado também tem que ser outro elemento desse espaço. Aquela velha história de abacaxi com abacaxi tem que gerar um abacaxi, tá bom? Então nessa primeira aqui, a ideia é você pensar assim, tem que ter um cuidado maior em relação a polinômios, porque polinômios eles não têm uma estrutura sempre da mesma forma, tá? Por exemplo, então quando você pensa num polinômio que tem de grau 2, né? E aí você pensa sempre na estrutura básica, que é aquela que a gente aprende na educação básica, né, da equação quadrática, que é algo mais ou menos assim. Então isso aqui é um polinômio de grau 2. Porém, se não tivesse o C, seria um polinômio de grau 2. Se não tivesse esse B e esse X aqui, ainda seria um polinômio de grau 2. Tá? Então, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que em relação aos outros elementos, outros espaços vetoriais. E aqui, para mostrar que não é fechado em relação à soma, basta que você pegue dois polinômios de grau 2 e veja que a operação da soma usual não vai gerar outro polinômio de grau 2. Exemplo, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó, um polinômio qualquer, vou colocar aqui ax² mais bx mais c, de forma geral, né, completa, e a gente pensar num outro polinômio com a estrutura só que sendo os opostos desse a, desse b, e aqui o resultado dessa constante eu colocaria um d, por exemplo. Certo? E aí quando tu vai fazer a soma entre elas, a operação usual de soma, a gente vê que esse cancela com esse cancela com esse, e o resultado vai ser C mais D. E aí, como C e D pertencem aos reais, a gente não tem que essa soma aqui vai ser um polinômio de grau 2. Então, por que que não está fechado em relação à soma? Porque eu peguei um elemento do espaço vetorial, que é um polinômio de grau 2, peguei outro elemento e aí a soma delas não deu um elemento de grau 2. Ou seja, peguei um abacaxi, operei com outro abacaxi e deu uma melancia, por exemplo, tá? Só para fazer analogia com o que a gente está querendo explicar aqui. Então essa primeira questão, nesse caso, não está fechada em relação à soma. Em relação à multiplicação por escalar, a gente tem que ter ideia de que o escalar ele pertence aos reais. E se a gente pensar, pô, eu tenho um desses dois polinômios aqui, de grau 2, o vermelho ou o verde. Quando eu multiplico por algum escalar, ele ainda vai permanecer com grau 2, exceto se for escalar igual a zero, tá bom? Então, todo número que eu pensar multiplicar aqui vai ser um polinômio de grau 2, porém, eu não posso incluir o zero. E é por esse detalhe aqui que não é fechado, porque tem que incluir todos os reais nessa constante, inclusive o real zero. Tudo bem? Então, nesse caso, a resposta da A e a resposta da B estão exemplificadas. A está escrito e a B é essa ideia de que o escalar K, por exemplo, quando eu pego um polinômio de grau 2, K ele tem que ser diferente de zero. Se ele for diferente de zero, funciona. Se ele for igual a zero, não funciona. E é por esse detalhezinho que a gente tem que não é fechado em relação à multiplicação por escalar também, certo? Então, fechou essa primeira questão.